singular algumas tradições que outra vez já teriam desaparecido. Algumas tradições estão a desaparecer, vão desaparecer e inexorável desaparecem. Isso não vamos ter ilusões acerca disso. Há outras que não. Por exemplo, uma festa, que é uma atividade pontual, essa é possível mantê-la. Uma coisa que acontece durante o ano, não conseguimos reconstituir a realidade que existia há 50 ou 100 anos atrás, para manter uma coisa durante todo o ano. Agora, uma festividade, que é uma coisa que acontece uma vez por ano, é uma questão de facto de ter alguma evidência, ter alguma capacidade de organização e ter alguma capacidade de trabalho. Só para acrescentar aquilo que o Dr. Aras está a referir, mencionar também que no caso da nossa festa anual, a Festa da Glória, curiosamente as festas ultimamente começaram a reanimar-se, digamos assim. E é curioso ver-se, por exemplo, que muitos jovens estão a aderir às comissões de festas, eventualmente porque elas terão essa carga de afirmação pessoal, mas também de afirmação da identidade gloriana. Exatamente. E é curioso verificar que há comissões já para os próximos 3, 4 ou 5 anos, quando as festas ultimamente vinham a decair. Naturalmente que houve algumas responsabilidades, por exemplo, da nossa parte, da nossa associação, no sentido de despertar consciências de que havia toda a urgência em trazer ao de cima aquilo que de bom nós tínhamos, e as festas eram uma coisa muito boa e continuam a ser. E felizmente que as pessoas ouviram a mensagem, perceberam a mensagem, embora de uma forma quase inconsciente. E de facto era só para acrescentar aquilo que estava a ser comentado. Não se importa. Esta senhora. Boa noite. Eu sou professora da Escola Maria Lamas, chamo-me Rosário Vital, sou professora de Geografia. E tendo em conta aquilo que o Dr. Aurélio disse, Aurélio Lopes, em que fez um enquadramento conceptual, portanto, das tradições, portanto, que baseavam-se em 3 casualidades, portanto, míticas, enquadramento e suporte, e tendo em conta aquilo que o Sr. Engenheiro disse, que algumas tradições iriam continuar, o que é que seriam de algumas tradições do nosso país? Eu agora pergunto, há obviamente tradições que se vão perder no nosso país, umas vão-se perdendo algumas características, mas vão-se fazendo, e há outras que estão a renascer. Talvez com aquilo que disse o Sr. Engenheiro, com a expressão da aldeia global, aquilo que se passa do outro lado do mundo, daqui a poucos minutos já nós sabemos, não é? O que se passou. Eu queria perguntar ao Dr. Aurélio Lopes, por exemplo, o Halloween pode-se chamar já uma tradição portuguesa, e em que enquadramento colocaria esta tradição mítica no suporte? Pode-se chamar já uma tradição portuguesa, o Halloween, uma vez que o Halloween sempre soube que era, portanto, uma tradição do Reino Unido, inglesa, não é? Talvez as escolas empolgassem demais devido aos programas. O certo é que cada vez o Halloween tem tido mais importância no nosso país. Esteja-se mais o Halloween. Obrigada. Eu, antes de passar aqui ao Dr. Aurélio Lopes, eu aproveitava para registrar o seguinte: é que, de certa forma, o decorrer das intervenções e da conversa avançou de alguma forma na resposta a uma das questões que eu coloquei.
é que às funcionalidades, aos 2 traços que o Aurélio Lopes assinalou nas sociedades cíclicas, talvez se pudesse acrescentar a de uma afirmação identitária. Isto é, num mundo em que tende para a uniformidade, pelas razões que acabou de expor, as comunidades provavelmente redescobrem na projeção mediática das suas festividades uma função identitária que está progressivamente a adquirir. Talvez seja essa a razão porque há tantos jovens inscritos nas festas da Glória do Ribatejo e porque há tanta adesão a tradições reconhecidas como tais, pela projeção que elas dão e porque permitem, de alguma forma, e agora colocaram aspas naquilo que eu vou dizer, que as comunidades sobrevivam com a sua identidade enquanto tal. De alguma forma é a resposta à questão, a uma das questões que eu lancei. De qualquer das formas, há uma outra questão que gostava que a conversa tivesse sido por isso, se calhar ficará para um próximo debate, para uma próxima iniciativa destas. Vou passar ao Aurélio. Já agora, eu estava aqui em off a lembrar que o Aurélio Lopes fala muito das festas do Espírito Santo, das festas de Tabuleiros em Tomar, e nós aqui no Conselho temos as festas da meia-dia, que são festas do Espírito Santo, também com marcas, aliás, que o Dr. Aurélio Lopes estudou também, quando estudou as festas do Espírito Santo. Ora bem, muito obrigado por essa intervenção. Avançou uma série de pistas que estavam aqui à espera para entrar, à espera da autorização para entrar, não é? Já vamos ao Halloween. As festas do Espírito Santo. Estamos a falar de mudança nas tradições, mudança que muitas vezes leva à extinção e que muitas vezes leva a grandes transformações, configuram hoje novo modelo. As festas do Espírito Santo são um bom exemplo para vermos isto. Para quem não sabe, as festas do Espírito Santo são uma festa contrária às outras festas todas nossas. A grande maioria das nossas festas nascem de baixo para cima, através de um evento qualquer, ou pela cristinização de algo que já existe, a população vai gerando aquilo e depois aquilo é ou não é institucionalizado mais tarde. As festas do Espírito Santo são festas que nascem de cima para baixo. Nascem, grosso modo, com um bocado de boa vontade, já feitas, como os campinos que nascem já montados, nos cavalos. E por isso são festas em que as primeiras que se conhecem são extremamente elaboradas. Feitas com a proteção e o apoio do rei, dos nobres, das classes superiores, dos próprios municípios. E são festas muito caras, porque são festas em que a ideia é mostrar a solidariedade própria da idade do Espírito Santo, oferecendo aos mais necessitados comeres diversos, comeres, beberes, etc. Essas festas vão depois divulgar-se um bocado por todo o país e, conforme se vão divulgando, vão-se modificando. Vão passando a estar, por exemplo, ligadas a pequenas aldeias, que já não têm o suporte que tinham, que já não têm a Câmara por trás, que já não têm as corporações por trás, e vão mudar em função das novas condições que vão encontrar. Vão passar para os Açores e para a Madeira, vão encontrar novas condições, que agora se calhar vamos falar aqui, que lhe permitem ter a importância que têm hoje. Vão passar para o Brasil, vão encontrar novas condições e muitos estados são hoje das festas mais importantes existentes no Brasil. Eu estou a dizer isto porquê? A evolução de uma festividade não é algo linear, num sentido ou no outro. É algo que se verifica em função de um conjunto de circunstâncias. Circunstâncias económicas, circunstâncias políticas, circunstâncias históricas, no caso dos Açores até circunstâncias geofísicas, contribuem para isso. Às vezes é mais fácil numa pequena aldeia manter uma festa, porque o comunitarismo aí é mais intenso. E podíamos dar o caso da meia-dia, por exemplo, do que em outros locais onde ela já existiu. Existiu festas do Espírito Santo em cidades todas do Ribatejo, por exemplo, para ir mais longe. Aliás, do Tejo até ao Mondego existiam praticamente em todo lado. Porque estava na moda, porque era a festa que as ordens mendicantes impuseram e de alguma forma promoveram. E isto liga-se à história do Halloween. O que é o Halloween? O Halloween é o nosso 1º de dezembro, o nosso 1º de novembro, que é uma data que tem a ver com os celtas, por isso é a história da Inglaterra. E por isso é que transitou para os Estados Unidos. E por isso é que agora vem dos Estados Unidos através do style life americano que nos chega cá através dos filmes. Nós estamos a sofrer, entre aspas, uma influência, neste caso americana, como sofremos através das telenovelas, uma influência brasileira.
e que é absolutamente legítimo e normal que aconteça.